E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui num joguinho bastante conhecido aí por vocês, galerinha aí que jogava o Angry Birds no celular, até virou uma febre uma época atrás. O joguinho constituía lá de você lançar lá os passarinhos contra uns fortes, que esses fortes eram construídos por alguns porquinhos, né? E você tinha que ter uma habilidade ali para fazer o lançamento dos passarinhos, né? E acertar determinadas partes lá dos fortes para derrubar e assim ganhar mais pontos, né? E esse jogo está totalmente relacionado com a matemática, mais especificamente da função quadrática. O joguinho aqui a gente tem esse botãozinho aqui de atirar, né? Vou clicar nele aqui, ó, tô clicando e ele lança lá o passarinho, que está na forma dessas bolinhas vermelhas, e ele faz um movimento aqui, né? Uma trajetória, certo? Essa trajetória aqui, nesse caso, a gente vai relembrar o que que é essa trajetória, né? Ela forma uma figura, a gente vai lembrar. E essas duas barrinhas aqui, ó, o A e o B, quando você mexe com elas, a gente vai alterar a trajetória, né? Se a gente atirar de novo, olha lá, ó. Se eu mexer na barrinha aqui, ele vai mudando essa trajetória e o objetivo é acertar lá os porquinhos, né? Esse B também, se você mexer com ele aqui, ele vai mexer nessa trajetória. Ao diminuir e aumentar aqui, ele vai alterar a trajetória do lançamento, tá? Ah lá, e acertou, certo? Como o vídeo aqui é mais para apresentar o joguinho, eu vou deixar na descrição o link do joguinho aí para vocês brincarem, quem quiser aprender aí alguns conceitos, verificar alguns conceitos sobre função quadrática, vou deixar na descrição o link para acessar esse joguinho, né? Esse é um joguinho aqui criado, mostrar aqui quem é o autor do jogo, dar créditos, né, ao autor. Olha lá, o autor, ó, Gustav Icard, ele que criou esse joguinho aqui para a gente brincar e aprender um pouquinho de matemática, mais especificamente a parte do gráfico de função, e a parte da função quadrática, tá? Antes de continuar aqui, eu só vou relembrar com vocês alguns conceitos que tem aí da função quadrática. Lembrando que esse vídeo aqui é para quem já tem um pouquinho de conhecimento, né, o básico das funções quadráticas, como que é o nome dessa curva aqui, né, e o que que esse parâmetro, principalmente esse parâmetro A, o que que ele faz com essa curva aqui. Vamos só relembrar algumas coisas. Então aqui a gente vai relembrar a definição da função quadrática. Olha lá, aqui tem a definição. Uma função f de R em R chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tais que o f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c para todo x real, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Aqui a gente está falando de casos de funções de uma variável real. E o gráfico dessa função é uma parábola, tá? E essa parábola, no caso da função quadrática, pode ocorrer duas coisas, tá? A primeira, isso aqui é a parábola, ela tem a concavidade para cima, e a segunda situação é quando ela tem a concavidade para baixo. Quem faz a concavidade ser para cima ou para baixo é esse número real aqui, o a. É o coeficiente do termo de segundo grau, o coeficiente do x ao quadrado aqui, ó. Esse valor, o a, se ele é positivo, a parábola tem essa trajetória aqui, ó, a concavidade para cima. Se esse a é negativo, ela tem a concavidade aqui para baixo. O nosso interesse está aqui, quando o a é negativo, né? Na física, você aprende lá o lançamento oblíquo. É o lançamento que tem um movimento bidimensional, né? Tem uma parte, o movimento decomposto em duas partes, né? Duas dimensões, uma na horizontal e uma na vertical, tá? Então, por exemplo, lançou aqui um objeto e
esse movimento ele é decomposto aqui em Vx, Vy, a velocidade em x e a velocidade em y, tá? E quando chega nesse ponto que V aqui é chamado de vértice da parábola, né? Esse vértice é o ponto da parábola chamado de vértice, tá? Então, o joguinho lá do Angry Birds a gente vai relacionar essa situação aqui, não a essa, tá? Então, quando o A é negativo, o lançamento lá do passarinho, né? Ele vai fazer esse movimento até acertar lá os porquinhos. Vamos voltar lá para o jogo? Então, voltando aqui para o nosso joguinho, a gente vai mexer nos parâmetros aqui, o A e o B, tá? O A aqui você pode ver que está -1, a gente vai só mexer na parte negativa. Se a gente colocar aqui, ó, na parte positiva, o que vai acontecer com a parábola? Ela vai fazer um movimento com a concavidade para cima, tá? A gente não quer que aconteça esse movimento aqui, né? Olha lá, ele vai lançar numa direção que a gente não quer, né? Certo? Então, mexendo nos parâmetros aqui, ele vai fazer esse movimento, a gente não quer. Então, esse parâmetro aqui, o A, esse botãozinho aqui de reiniciar, a gente quer ele negativo. Você pode, né, mexer ele aqui para a esquerda, para a direita. Aí você vai experimentando, ele vai fazendo os movimentos. Olha lá, o negativo, ó, a concavidade da parábola, do movimento que faz a trajetória parabólica. Tá vendo? A concavidade para baixo. Ele chega aqui num ponto máximo, né? E começa a decrescer esse movimento. Aí você vai alterando aqui os parâmetros e testando o que acontece. Olha lá, acertei um porquinho lá, tá? Então esse joguinho aqui é bom para a gente ver o que acontece com esse lançamento oblíquo e para quem está aprendendo aí o caso da função quadrática, pode ficar alterando esses parâmetros aqui para tentar acertar todos os porquinhos lá, tá vendo? Você vai alterando, ele vai lançando mais, a distância ele vai aumentando, né? E assim por diante. E aí ele gera o gráfico de uma parábola, tá vendo? Eu precisei aumentar o B aqui, diminuir um pouquinho o A, e chegou aqui no primeiro porquinho. Vamos diminuir aqui, ó. Aqui a gente tá aumentando o valor do A, vamos ver o que ele faz, ó. Ele vai... Olha lá, quase acertou o último. Diminuir um pouquinho aqui. Ela acertou o terceiro. E se você for mexendo aqui nos parâmetros, esse alcance ele vai aumentando ou vai diminuindo, né? O A aqui negativo faz com que a parábola tenha a concavidade para baixo, é isso que a gente quer que aconteça, tá? E se a gente for aumentando esse valor ou diminuindo, ele vai realizando uma mudança aqui na trajetória, né? Quanto mais próximo do zero tiver o A aqui, ele vai aumentando, né, a abertura dessa parábola. E aí a gente vai brincando aqui com os movimentos para tentar acertar. É bem legal esse joguinho aqui para a gente brincar e aprender ao mesmo tempo alguns conceitos aqui de matemática e física, né? Você pode calcular o alcance que teve mexendo aqui nos parâmetros, né? E é bem legal, né? Então eu trouxe esse vídeo aqui mais para quem está começando a aprender a função quadrática, as suas propriedades, né? Esse vídeo não tem o objetivo aqui de apresentar as propriedades matemáticas da parábola, isso a gente vai fazer uma série aqui sobre funções depois, a gente calcular qual é a altura máxima, qual é esse alcance, né? Esse alcance está relacionado aqui com outros conceitos que tem na função quadrática, a gente consegue calcular esse alcance aqui de forma simples, a altura máxima aqui de forma simples também. E na física dá para fazer uma série de brincadeiras aí também com velocidade, o ângulo aqui. Esse alcance é máximo com qual ângulo? É possível calcular o ângulo aqui de lançamento, né? Qual é o ângulo aqui apropriado para ter um alcance máximo? É legal brincar com isso também lá na física, né? Você pode perguntar lá para o seu professor, se ele não conhecer esse joguinho, você pode ir apresentar para ele também. É bem legalzinho assim para brincar durante a aula e aprender
ao mesmo tempo, né? Eu lembro que esse Angry Birds virou uma febre aí nos joguinhos de celular, tal. E era bem legal, a gente gastava bastante tempo brincando aí nos vários mapinhas que tinha lá, tá bom? Galera, então esse foi o vídeo só para apresentar esse joguinho aí para você brincar, gratuito, né? Vou deixar o link do joguinho aí na descrição para você brincar e aprender com ele, tá bom? Qualquer sugestão, coloca aí nos comentários que eu vou estar lendo, vou estar respondendo e a gente vai aprendendo mais coisas juntos aí. Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de dar um joinha, compartilhar, que ao inscrever aqui no canal você acaba me ajudando e se ajudando também, né, para a gente aprender os conteúdos de matemática juntos. Aí eu vou estar à disposição sempre para ajudar a galera, beleza? Desejo aí tudo de bom para vocês, espero que vocês todos estejam bem e fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!